ouvir o não, passar por decepções, enfrentar sofrimentos de diversas formas, em diversos momentos da sua própria vida, etc. Para alguns, estas são algumas das evidências de que Deus não existe, ou se Deus existe, Ele não ama. Perspectivas erradas sobre Deus, uma visão incorreta sobre Deus e a sua atuação, geram a alma, a mente, ao coração do ser humano desalento, angústia, frustração, entre muitas outras coisas. Por isso é importante nós termos a visão correta sobre Deus e sobre a sua atuação. Eu lembro que na mensagem passada, na devocional passada, essa é a segunda dessa série, Ilusões e Perspectivas Erradas sobre Deus. Na primeira falei sobre conhecer a Deus. O nosso foco é conhecer a Deus. Lá eu citei exatamente uma frase do J.I. Packer, ou seja, um homem de Deus que escreveu no passado, que nós precisamos entender a verdade de Deus, a fim de que o nosso coração possa corresponder à verdade de Deus e viver de acordo com essa verdade. Não é simplesmente conhecer, precisamos compreender a verdade de Deus sobre a sua pessoa, sobre a sua atuação, a fim de que o nosso coração possa corresponder a essa verdade e viver de acordo com essa mesma verdade. E nós, quando olhamos a Bíblia, em 1 João capítulo 4, eu fiz um vídeo mais ou menos de 3 minutos, que é um vídeo que está nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, esse no YouTube, um vídeo de cerca de 9 minutos, ou seja, explanando um pouquinho mais esse conhecimento sobre o amor de Deus. Em 1 João capítulo 4, versículo 8, fala assim: aquele que não ama não conhece a Deus. Em outras palavras, a pessoa que não ama não conhece a Deus. Por quê? Pois Deus é amor na sua essência. Deus é amor. Quando chega no versículo 9, fala assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então Deus manifestou seu amor, enviando o seu Filho Jesus Cristo, para que todos se arrependam dos seus pecados, para que todo que crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, ele viva para vivermos por meio dele, ou seja, por meio de Jesus Cristo. Em 1 João 4, versículo 15, ele fala assim: aquele que confessar que Jesus Cristo é Filho de Deus, ou seja, crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, Messias, Salvador, ungido de Deus Pai, aquele que confessar isso, Deus permanece nele e ele em Deus. 1 João 4, versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece em Deus, permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, quando você vai no site paroalvo.com, você tem lá o texto integral desta devocional, desta reflexão. E você vai encontrar lá que Deus nos ama e seu amor por nós capacita-nos a amar como Ele nos ama. Primeiro item da mensagem, primeiro ponto, você vai perceber exatamente: Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8 e 16. E vamos ver que o amor, ou seja, o amor ágape, descreve a essência do Deus Trino. Ágape é um amor que mostra afeição por algo altamente estimado, considerado muito valioso, como escreve Low e Nida, ou seja, o amor ágape que Deus tem por nós mostra que nós somos, o ser humano é altamente estimado por Deus, embora sendo ainda pecador, mas ao mesmo tempo esse ser humano ainda pecador, ele é muito valioso para Deus. Mas isso não significa que pelo seu amor Deus vai salvar todo o ser humano. Não. Deus é amor, mas Deus também é santo e justo.
Por isso que João 3,6 fala que Deus enviou seu Filho, ou seja, para aquele que nele crê, tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho, se mantém desobediente, rebelde contra Deus, esse não será a vida, não verá a vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, uma visão de que Deus, por ser amor, ele salva todo mundo mundo vai para os céus, é uma ilusão e uma perspectiva errada sobre Deus e a sua atuação. No segundo ponto, lá no texto que está no site paroalvo.com, você vai encontrar evidências do amor de Deus. Como eu posso saber que o amor que Deus me ama? Você vai ver o amor de Deus evidente em sua natureza, o amor de Deus é evidente na cruz de Cristo, o amor de Deus é evidente na igreja, corpo de Jesus Cristo. E aí vem uma pergunta, mas como é que eu posso expressar o amor de Deus? Eu conheço, mas como eu posso expressar? E o amor de Deus, então, é expresso, manifesto pela comunhão, pela intimidade que nós desenvolvemos com Ele. O amor de Deus é manifesto em nós pela confiança nele. O amor de Deus é manifesto em nós pelos relacionamentos que nós desenvolvemos uns com os outros, como membros do corpo de Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo amando ao próximo de uma maneira geral. E vamos ver que amar a Deus envolve, entre outras coisas, obedecer a Deus, andar segundo os seus mandamentos, mas ao mesmo tempo envolve amar ao próximo, porque, conforme diz a própria Bíblia, aquele que ama a Deus, ele também ama o próximo. Porque quem diz que ama a Deus, mas odeia o próximo, nele não permanece o amor de Deus, né? Então, precisamos conhecer. E na conclusão, no texto que tu tens lá no site, tens lá na conclusão, desafios para como lidar com depressão, desânimo. Muitas das vezes, depressão e desânimo, às vezes, nem sempre, proveniente da própria ilusão e da perspectiva errada como você tem sobre Deus, a sua atuação e as decepções que você tem de Deus. Existem outras causas de depressão, do desânimo, não só a questão da ilusão ou da perspectiva errada sobre Deus. Então, tem umas dicas para lidar com depressão e desânimo. Dicas essas baseadas em textos de Wells, do Martin Lloyd Jones, etc., com fundamentação bíblica, né? E depois concluo exatamente falando como é que você pode ajudar outros em momentos de depressão, expressando assim para eles o amor de Deus para com eles através da sua própria vida. Segunda reflexão: ilusões e perspectivas erradas sobre Deus e sua atuação. O nosso foco hoje são as ilusões e as perspectivas erradas sobre o amor de Deus e a atuação de Deus por causa e pelo seu amor. No YouTube, então, você tem esse texto, tem essa reflexão, esse vídeo. Mas no site tem um texto, cerca de 8 páginas. E nas redes sociais, Instagram, Facebook, você tem um vídeo mais curto, cerca de 3 minutos. Compartilhe, divulgue, porque você está compartilhando a palavra de Deus, que é palavra viva e eficaz. Um forte abraço para você e até a próxima reflexão sobre esse mesmo tema, ilusões e perspectivas erradas sobre Deus. Próxima reflexão na próxima semana, se Deus assim quiser.